Graça e paz de Jesus Cristo para você. Hoje vamos falar sobre poder. É engraçado que ontem eu ouvi um podcast e à noite, estudando para faculdade, acabei ouvindo também o mesmo assunto, sobre poder. E vou falar um pouco sobre isso. 1 Coríntios 2:4, Paulo vai dizer: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E aí ele repete essa mesma ideia, ele continua essa mesma linha de pensamento em uma outra igreja em Tessalonicenses, onde ele vai falar também, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu fiquei pensando muitas vezes. A nossa vida cristã, ela é totalmente certinha. Nós damos o dízimo, as ofertas, vamos para a igreja, fazemos tudo que tem que fazer. Mas a nossa vida não tem poder. Ela não tem poder para mudar as coisas, a nossa oração é sem poder. A nossa vida não é uma vida com você vê o poder. E é interessante que aqui Paulo, ele coloca uma ênfase bem grande de não vir com filosofias que era muito comum na época, né? De sempre ter uma nova filosofia. Aliás, quando ele está escrevendo 1 Coríntios, ele está vindo justamente de uma pregação entre os gregos, onde ele chega com os filósofos e ele apresenta a sua nova sabedoria ao Deus desconhecido, né? O famoso discurso dele. Mas ele fala que aquilo lá, por mais que seja necessário, eu gosto de enfatizar que há uma necessidade, sim, de você estar bem estudado na palavra do Senhor. Paulo vai lembrar que o foco sempre é em Deus e no poder dele. E se você estuda os outros apóstolos e nos livros apócrifos, são os livros que não entraram na Bíblia, mas porque elas são relatos que não são necessariamente tão fidedignas. Foram pessoas que escreveram e não foram reconhecidas pela igreja primitiva. Enfim, todas elas seguem a mesma linha de pensamento, mesma coisa. E um discípulo, digamos lá na China, que temos relato na Turquia, ou até na Inglaterra, ele chegava lá, desafiava os deuses da região, derrubava eles por causa do poder de Deus. Ou ele era morto, o apóstolo que acabava indo lá, ou ele era preso e depois de forma miraculosa liberto, ou ele era torturado, ou todo mundo se convertia. Mas em todas elas, o que eu sempre achei muito interessante é que os apóstolos chegavam com poder. Eles chegavam com poder para derrubar mesmo, para tirar os demônios da região, para mostrar o Deus que cura, para fazer milagres, para fazer acontecer. E quando eu olho hoje o nosso testemunho como cristão, às vezes nós estamos tão focados em vir com palavras e com filosofias e com coisas intelectuais que a gente acaba esquecendo o poder de Deus. Não que a sabedoria seja errada e a busca intelectual seja errada, muito pelo contrário, estou há 10 anos estudando teologia por um motivo, e eu creio que Paulo também era um fariseu grandemente versado nas palavras, e Jesus vivia no templo aprendendo desde criança, mas eu creio que tanto o poder quanto a sabedoria podem virar uma forma de idolatria. A gente pode acabar usando isso para nosso próprio benefício. Gente, é o que os gnósticos faziam no primeiro século, da igreja primitiva. Eles queriam essa sabedoria, eles queriam esse poder, essa coisa oculta que só eles detinham. E hoje nós temos muito disso em nossos corações, em nossos líderes, nossos pastores, nossos missionários e membros normais. Todo mundo quer demonstrar poder. Todo mundo quer mostrar que Deus fez um milagre. E engraçado porque ele acaba não sendo para demonstrar quem Deus é,
mas para mostrar que eu tenho a fichinha com Jesus, para mostrar que eu posso. Então ela vira uma forma de idolatria, tanto a intelectualidade, que vira aquele que eu sei mais que você, que eu tenho mais curso que você, que eu sou mais inteligente que você, que eu entendo melhor que você. Quanto a aqueles que usam, e a gente vê isso em várias igrejas, a posição deles e eles querem exercer aquela autoridade uma forma bem arrogante. E eu acho que ambos podem ser virar uma forma de idolatria. E é engraçado que a gente não vê isso em Jesus, e a gente não vê isso em Paulo, e a gente não vê isso nos apóstolos. Muito pelo contrário, Jesus ele chega na terra e nasce numa manjedoura. Você tá entendendo que o Deus que criou todas as coisas nasce numa manjedoura para morrer por você, pecador. Como diz, né, o meu pastor Nivaldo uma vez pregou, você não vale nada, mas eu gosto de você. Ele brincando com a música, né? É mais ou menos isso. É o Deus que se humilha pela sua criação. E Paulo não teve um sentimento diferente, muito pelo contrário. Em 2 Coríntios, eles até falavam, Paulo fala de uma forma bem dura pelas cartas, mas ele é fraco em pessoa. Porque Paulo era uma pessoa mansa. Moisés era uma pessoa mansa. Eu acho que uma das chaves porque a gente precisa entender é de que Deus não vai te dar poder, Deus não vai te dar sabedoria, Deus não vai te dar intelectualidade ou que aquilo que você está buscando, se o seu fim é o seu ego. Se o seu fim é você poder fazer a obra do Senhor e sentir-se bem porque você está fazendo, porque você pensa, olha só, gente, eu fiz. E eu sei que isso é bem fácil de acontecer, eu sei que é uma coisa que ninguém escapa. Os fariseus não escaparam. Ninguém escapa, porque a gente precisa sempre estar em xeque. Nossa carne, nosso eu é muito egoísta, é muito centrado em nós mesmos. E a gente precisa estar sempre se perguntando: por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? E eu creio que essa falta de poder que nós vemos hoje não é necessariamente porque o pessoal deixou de orar, porque o pessoal deixou de buscar, apesar de que isso sim é central, mas pelas motivações. Deus não vai dar honra ao outro. É o que diz Isaías. E eu tava pensando isso também de qual o propósito daquilo que Deus dá nas nossas mãos. O propósito é para abençoar. Tanto aqui em Tessalonicenses quanto em 1 Coríntios, Paulo tá falando, eu vim entre vós, para quê? Ele foi lá evangelizar, ele foi lá conquistar almas, ele foi lá demonstrar poder. E até em Tessalonicenses ele chega e ele fala: vocês sabem como tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu vejo que muitas vezes a gente vai estudar, a gente vai procurar o poder do Espírito Santo, não necessariamente para servir. E se é para servir, é para ser depois parabenizado, para ser reconhecido. Gente, o que temos hoje de gente querendo púlpito, gente querendo sobressair, gente que precisa de reconhecimento. Poxa, eu fiz lá, mas ninguém fala nada. E por mais que não fale isso, sente isso, e se não tem reconhecimento, sai de ministério, sai de igreja e sai. Eu sei porque eu também faço, eu sei porque eu também passo. E é uma coisa que a gente precisa vigiar, essa realidade. Então, a falta de poder em nossa mensagem, muitas vezes é pela nossa frieza espiritual, muitas vezes é pela nossa idolatria daquilo que Deus nos deu e a gente usa para benefício próprio, e muitas vezes é pela falta de querer servir aos outros de forma incondicional e amorosa, sem esperar nada em troca. E isso só vai acontecer quando a gente se aproximar do Pai, quando a gente corrigir o nosso coração, quando a gente pedir para Ele moldar a nossa mente. Então isso me tocou bastante. Eu ainda estou muito meditando nisso, de pensar, Deus, eu quero mais do seu poder, mas eu preciso ser mais humilhada. Eu preciso ser mais humilde diante da presença do meu Pai. Que Deus te abençoe com essa mensagem, que faça você refletir naquilo que você está buscando, naquilo que você quer para sua vida e o porquê que você quer. É para massagear do seu ego? É para que você possa saber mais? É para que você possa mostrar que você realmente é crente? E às vezes a gente gosta disso, né? Porque nos dá o consolo de que, ah, se eu tô fazendo isso, é porque eu tô no caminho certo com Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus.
Lembre-se disso. Um dos versos lá em Mateus 7:21. É um verso para mim super pesado. Eles faziam milagres, expulsavam um demônio. Por isso que eu falo, o poder não é tudo. É a presença e a comunhão com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe.